Louvado seja Deus. Aqui, meu amigo ouvinte que acompanha essas mensagens, é a continuação do estudo sobre missões. Você pode ver no meu canal Eudes da Rocha no YouTube, se inscrever e acompanhar pesquisas sobre missões e muita coisa relacionada a missões. Faça um bom desfrute e vamos continuar esta mensagem. Aqui no capítulo 12 de Deuteronômio, vamos começar por ele aqui, os capítulos 12 a 26, inseridos ao segundo discurso de Moisés, um conjunto de leis formando um projeto para uma sociedade. Essa lei não tem caráter jurídico. Ela se apresenta como instruções ou indicações para uma relação social justa. Exigem uma sociedade igualitária, onde todos possam ter acesso à liberdade e à vida. O fundamento dessas leis é o Decálogo 5 a 22. Vamos ver aqui, capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 1 a 22. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu leio na Bíblia Sagrada, a edição pastoral. Se você me ligar, eu lhe dou o site para você procurar. Ela é online. Eu dou o site para você acompanhar. Se quiser essas técnicas também do computador para ter essa letra grande, que ela vem a letra pequena, pode me ligar que eu ensino como fazer. Moisés convocou todo Israel e disse: ouça, Israel, os estatutos e normas que hoje eu proclamo aos seus ouvidos, para que os aprendam e cuidem de praticar. Princípios básicos da aliança. Moisés convocou todo Israel e disse: ouça, Israel, os estatutos e normas que hoje eu proclamo aos seus ouvidos, para que os aprendam e cuidem de praticar. Louvado seja Deus. Você vê aqui que Moisés passa para Israel, passa para o povo de Deus, Moisés como um grande líder, né?
escolhido por Deus, chamado por Deus. Porque é interessante. Quando nós somos chamados por Deus, eu aconselho a você, nada faça se Deus não lhe chamar. Porque quando Ele tem um chamado, Ele se responsabiliza, Ele capacita, Ele dá vitória. Você vê nas cartas de Paulo, todas as cartas, no início das cartas, no prefácio, ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. Aí veja o ministério dele como foi ricamente abençoado. Ele foi chamado por Deus. Eu estou aqui porque eu tenho essa chamada. Eu sinto essa chamada. E logo quando eu me converti. Por isso eu quero passar a palavra para você. Eu quero... Glória a Deus. Eu quero passar para você a oportunidade que Deus me deu, você conhecer a palavra e desfrutar dessa coisa maravilhosa que Deus nos deixou. E Moisés, como líder, ele reúne todo Israel e passa os estatutos que Deus, ele recebeu de Deus no Monte Sinai. E ele diz aqui: ouça Israel os estatutos e normas que hoje eu proclamo aos seus ouvidos, para o povo ouvir as ordens e mandamentos que o próprio Deus deu a ele no Monte Sinai, escrito nas tábuas da lei, para que os aprendam e cuidem de praticar. Você vê aqui que ele pede para que eles aprendam e pratiquem. Porque se você sabe uma coisa, mas não exercita, aí serve de pouco proveito, né? Ou não tem proveito nenhum. Se você não exercitar o que você sabe, não serve para você nem para os outros. Louvado seja Deus. E os mandamentos Deus nos deixou para a gente praticar, observar, aprender e praticar. Se você tem interesse em alguma coisa, você se esforça para aprender. Agora, se você não tem, aí não vai aprender nunca. E isso aqui é fundamental para a nossa vida. Os mandamentos de Deus é fundamental. É um manual para a gente viver bem sob a proteção de Deus. Esse mundo é inseguro, não tem segurança nenhuma. Você está aqui trabalhando, um cara vem, ele assalta, os caras até lhe matar. Porque não tem segurança. E com Deus, você está seguro. A morte não tem domínio sobre nós. Não tem esse domínio. O diabo não chega para nos matar assim, sem a... Só se Deus permitir. E se Ele permitir, só Ele pode livrar. Se Ele permitir, melhor ainda, como Paulo disse, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem morre em Cristo sai lucrando, que vai esperar para morar com Deus eternamente na vinda de Jesus. Quando a gente morre, quando nós morremos em Cristo, aguardamos a vinda do Senhor e depois Ele nos chamará para o lugar preparado para nós, como Ele afirma em Sua palavra. Eu vou e vou lhes preparar lugar. Eu vou para meu Pai e lhes preparar lugar. Para onde eu esteja, estejais vós também. É a promessa do Senhor. E Ele é fiel.
Louvado seja Deus, Ele é fiel. Javé não fez essa aliança. Louvado seja Deus. Continuando aqui, Javé, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. Aí você vê quando ele falou com Deus. Chama a vovó aqui que eu tenho um recado para ela, do Vanderlei. Javé, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. Aliás, eu falei Monte Sinai aqui, né? Mas essa aliança que Deus fez foi no Horebe. O Monte Sinai ele deu as tábuas da aliança, né? As tábuas dos mandamentos. Agora aqui, essa aliança ele fez no Monte Horebe. Javé, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. Javé aqui é Deus. Javé, a palavra Javé significa Deus, o Senhor. Javé não fez essa aliança com o nosso antepassado, mas conosco. Que hoje aqui estamos todos vivos. Aleluia. Louvado seja Deus. Também quero que você veja aí quando ele diz que hoje estamos todos vivos. Viver é um privilégio. Você está vivo. Muita gente está morrendo aí diariamente. Acidentes e assaltos com mortes fatais. Viver é um privilégio. Você está vivo. E a vida pertence a Deus. Ele é a fonte da vida. Sua vida está em suas mãos. Note, perceba isso. É o ar que você respira, é Deus quem garante. Louvado seja Deus. Quero que saiba que a cada minuto, quero que saiba que a estimativa de população mundial são 8 bilhões de pessoas. Mas a cada minuto morre 254 pessoas. Por isso eu insisto em pregar esse evangelho, para que alguém conheça, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e permaneça, para que um dia que morra com Jesus. Seja feliz aqui e no porvir. Pois houver necessidade. Só um minutinho, Salete. Felicidade só ele quem garante. Meus parabéns, viu, Salete? Você tá famosa, viu? Você tá famosa, viu? O homem quer que tu escreva um livro pra ele. Foi, Wander. Bom, deu uma pausa aí, vou falar aqui com minha esposa. Vamos continuar. Javé, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. Javé não fez aliança com nossos pais, até passado, mas conosco hoje. Aqui estamos todos vivos. Javé falou com vocês face a face, sobre a montanha do meio do fogo. Aí eu noto o interesse. Uma vez eu vi uma reportagem e o entrevistador perguntava: você acha que Deus tem interesse na sua vida? Você acha que Deus tem interesse por você? Geralmente as pessoas respondiam que sim. Aqui eu noto o interesse dele pelas pessoas, por todas as pessoas, independente de qualquer classe, cor, etnia, tradição, qualquer coisa. E foi ele que criou, né? Ele criou todos nós. Bom, Javé fez aqui, ele diz:
Javé falou com vocês face a face sobre a montanha do meio do fogo. Quer dizer, Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, os mares e todo o planeta e tudo que se contém. Foi Ele que fez. Para o bem do homem. Para o bem do homem. Louvado seja Deus. E eu noto aqui o interesse dele, uma pessoa tão importante, uma pessoa tão grande, ou seja, o maior de todos, o Senhor do Senhor, o Rei do Rei, se importar com nós. Tão pequeno. Tem grude? Eu não, queria grude. Não tiver grude, passa aí. Aí eu quero ver, Senhor. Aí eu noto, pessoal, meus amigos ou meus irmãos, eu noto o interesse dele por nós, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, descer do céu e falar com Moisés, né? Para dar o esquema para nós, que é o melhor para nossas vidas. Porque nem nós próprios sabemos o que é melhor para nós. Porque se soubéssemos, não acabaríamos tão mal. Com muitas pessoas, você vê, você nota, você percebe, no centro ou em qualquer lugar. A gente chega aí e vê pessoas dormindo no relento, maltrapilho, dormindo no chão, com a cabeça no papelão, todo sujo. Aí eu pergunto a você, será que será que essa vontade, essa situação é a vontade deles? Foi eles que escolheram isso para as suas vidas? Você acha que isso foi a vontade dele? Com certeza não é, eu acho que não é. Mas foi ele que escolheu, ele achou e fez o que dava na teia, como diz o outro, que dá na cabeça, e ficou fazendo, e olha como ele acabou. Quero dizer também que a lei da semeadura ela é implacável. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, diz a palavra. Tudo que o homem plantar, ele há de colher, ou de bem ou de mal. Assim, o melhor é negarmos a nossa própria vontade, como Jesus falou uma vez: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Porque quem tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida, achá-la-á, ou seja, ganhar-a-á. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. O homem acaba mal, um jovem, por exemplo, na cabeça do jovem é pegar um carro novo, encher de meninas, de programa, de encher de uísque, de cerveja e empurrar o pé. Ali quando ele está lotado de bebida, ele perde a noção do tempo e pode correr e bater e pode se acabar todo mundo ali. E a vontade dele, ele estava uma boa, para ele ali estava no auge, estava ótimo. Olha como, aí você vê como não é interessante. Não é legal, acabou morrendo, como em muitos casos acontece. A maioria dos acidentes, muitos acidentes são o alcoolismo. E a vontade dele foi aquela, né? Uma noitada boa, como ele diz, mas acabou em morte. A morte não é de Deus. Deus é vida. Deus é paz. Ele quer nos dar vida eterna. É o único nome abaixo do céu e na terra. É o único nome pelo qual podemos ser salvos. É o único. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aí você vê o interesse dele para conosco. Nos dá um programa
que é os seus mandamentos, para vivermos numa sociedade justa, feliz, na paz, na sua vontade. E pede para que nós escolhemos a vida e não a morte. A vida é muito importante. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Você parar um mendigo que vive uma situação dificílima, se pergunta se ele quer morrer. Vai dizer que não. A vida dele lá é difícil. Você vê que uma vida é importante. E ele quer nos dar uma vida eterna. Uma vida para sempre, uma vida sem morte. Louvado seja Deus. E ele pode fazer isso, porque ele mostrou que pode. Porque foi o único que venceu a morte. Como disse o apóstolo Paulo, se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E viveremos sempre com o Senhor. Aleluia. Paulo disse uma coisa importante. Olha a chamada de Deus para Paulo. Eu sempre cito o nome dele, que ele é um instrumento na mão de Deus. Ele disse uma certa vez, ou que vivamos ou que morramos, o importante é que estejamos com Jesus. Aleluia. O amor que excede a todo entendimento, né? Louvado seja Deus. Continuando, Javé falou com vocês face a face sobre a montanha do meio do fogo. Aleluia. Eu estava entre Javé e vocês. Louvado seja Deus. Para lhes anunciar a palavra de Javé, pois vocês ficaram com medo do fogo e não subiram a montanha. Javé então me falou. Você vê aí, né? Ele quer anunciar a sua palavra, que a sua palavra é o manual do cristão, o manual do cidadão. É um esquema para a nossa vida, é um manual de instrução para a nossa vida, é o melhor método. Louvado seja Deus. É maravilhoso a presença de Deus. É bom estar com o Senhor. Prova essa palavra. Prova essa palavra. Louvado seja Deus. Veja como ela é importante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí você vê como ele tem interesse, como ele se importa conosco. Louvado seja Deus. Como ele é maravilhoso. Aleluia. Javé então me falou: eu sou Javé, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Olha como ele quer o nosso bem, olha como ele tem interesse em nós. Ele disse para Moisés: eu sou Javé, seu Deus, que tirou você do Egito, da casa da escravidão. Lá o povo de Deus, o povo de Israel, viviam como escravos, trabalhando, produzindo para enriquecer Faraó. Faraó representa Satanás. O Egito representa o mundo. O Faraó representa Satanás. Quer dizer, o povo de Deus trabalhando para enriquecer Satanás. Deus não ia permitir um negócio desse. Que você ficasse sempre lá. Ele permitiu para você ver como lá não prestava, como lá você só fazia sofrer. Um escravo é horrível ser um escravo. O escravo não tem vontade própria. O escravo é escravo. Vivia produzindo só para Faraó. E Deus tirou muito forte, com poder, como você sabe, né? Abriu o mar vermelho para o povo dele passar, e Faraó, que intentou ir atrás para escravizar de novo o povo, morreu afogado quando Deus fechou o mar.
a mostrar para o povo de Israel que ele era Senhor, ele era Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Portanto, se estamos com eles, certamente, com toda certeza, estamos em boas mãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Não tenha outros deuses diante de mim. Ele cobra muito isso, que é idolatria. Você não pode trocar um Deus desse Todo-Poderoso, que mostrou que é Deus, que é o Todo-Poderoso. Inclusive ele fez para estar diante de uma imagem de madeira, barro ou gesso, e está dizendo que ele é o seu Deus. Dizendo que ele ou ela é o seu Deus, que opera milagre em você, nada disso. Tudo é enganação de Satanás. Só existe um Deus Todo-Poderoso, que está vivo, vive e vive eternamente. Esse sim, eu me ponho de joelhos e adoro em espírito, que é o nosso espírito, é a nossa consciência. Minha consciência diz que é um Deus Todo-Poderoso, que está no céu e que tem me respondido às orações. E se revelou para mim muitas vezes, já. Também se revelará para você. Basta você entregar sua vida a Jesus. Dizer, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Você mesmo pode fazer isso agora, na sua casa. Neste momento, dirige sua mente para Jesus e disse, eis-me aqui. Eu vi aquela mensagem daquele senhor, daquele rapaz, daquele irmão. E creio, quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados e Ele lhe receberá como filho. Aleluia. Anda para frente, você vai ver o que é viver de verdade na presença do Senhor, sob a proteção das suas mãos. Louvado seja Deus. Paramos aqui e continuaremos amanhã, outro dia, quando Deus permitir. Porque daqui a 1 minuto, o futuro só Ele pode garantir. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima. Se inscreva no meu canal. No YouTube é Eudes Filmagens da Rocha. Lá está toda a programação do Evangelho. Você pode ler e acompanhar juntamente comigo. E espero que a sua vida seja edificada. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê a paz. Até a próxima. Amém.